A filha do milionário nunca soube quem era a mãe, até que viu uma marca no pescoço da nova empregada, e o que ela descobriu abalou tudo. Nossas histórias têm viajado longe. De onde você está assistindo hoje? Compartilhe com a gente nos comentários. Diana segurava a barriga de 6 meses com as 2 mãos, como se pudesse proteger o bebê de tudo que estava por vir. As lágrimas desciam pelo seu rosto de 16 anos, enquanto ela olhava para o pai, que não conseguia encará-la de volta. Por favor, pai, eu posso cuidar do meu bebê. Eu sei que posso. Diana sussurrou, a voz quebrando a cada palavra. Não me importo se vai ser difícil. Eu vou trabalhar, vou estudar à noite, vou fazer qualquer coisa. O pai de Diana, um homem magro de 45 anos, mexia nervosamente nas mãos. Ele abriu a boca para falar, mas logo fechou, olhando rapidamente para a esposa. A madrasta de Diana estava de pé ao lado da janela, os braços cruzados, o rosto duro como pedra. Roberto, não seja fraco agora, disse a madrasta, sua voz cortante como vidro. Você sabe muito bem que não podemos deixar essa situação continuar. Mas ela é só uma criança, murmurou o pai, finalmente olhando para Diana. E o bebê é meu neto. Uma criança que trouxe vergonha para esta família, respondeu a madrasta, caminhando até ficar bem na frente de Diana. Olhe para ela, Roberto, 16 anos e grávida. O que vão dizer na igreja? O que vão dizer os vizinhos? Diana se levantou da cadeira onde estava sentada, as pernas trêmulas. Eu não me importo com o que vão dizer. Eu amo meu bebê, por favor, deixem eu ficar com ele. A madrasta riu, mas não havia alegria naquele som. Amor? Você nem sabe o que é amor, menina. Você é uma criança brincando de boneca. Não é verdade, Diana gritou, surpreendendo a todos na sala. Eu sinto ele se mexer. Eu converso com ele toda noite. O pai de Diana se levantou, parecendo mais velho do que realmente era. Diana, filha, talvez sua madrasta tenha razão. Talvez seja melhor para o bebê ter uma família que possa dar tudo o que ele precisa. Eu posso dar amor. Diana chorou, ajoelhando-se no chão. Eu posso dar muito amor. Amor não paga conta, não compra comida, não paga médico, disse a madrasta, puxando Diana para cima. Pare de ser dramática, já está tudo decidido. Decidido por quem? Diana perguntou, limpando o rosto com as costas da mão. Por nós, pelos adultos responsáveis desta casa, respondeu a madrasta. Você vai ter esse bebê, vai entregar para uma família de verdade e depois vai voltar para a escola como se nada tivesse acontecido. Diana olhou para o pai, esperando que ele dissesse alguma coisa, que a defendesse, que lutasse por ela. Mas Roberto apenas baixou a cabeça, derrotado. Pai, por favor, Diana implorou uma última vez. Não deixe ela fazer isso comigo. Roberto respirou fundo antes de falar. Diana, você é muito nova. Um dia vai entender que fizemos isso porque te amamos. Se vocês me amassem, não fariam isso, Diana disse, a voz agora firme apesar das lágrimas. Se vocês me amassem, me ajudariam a criar meu filho. A madrasta se aproximou de Diana, o rosto próximo ao dela. Escute bem, menina, nós não vamos carregar a vergonha de uma mãe solteira nesta casa por causa do seu erro. Essa história acaba aqui, hoje, agora. Não é um erro, Diana murmurou. É meu filho. Era seu filho, corrigiu a madrasta. Amanhã mesmo você vai para a casa da minha irmã. Lá você fica até o bebê nascer. Depois disso, nunca mais falamos sobre esse assunto. Diana sentiu como se o mundo estivesse desabando ao seu redor. Ela olhou mais uma vez para o pai, mas ele já havia saído da sala. Estava sozinha com a madrasta, sozinha com sua dor, sozinha com o bebê que crescia dentro dela. E se eu fugir? Diana perguntou, mais para si mesma do que para a madrasta. Para onde? Com que dinheiro? Você tem 16 anos, Diana. Seja realista. Naquela noite, Diana fez as malas com o coração partido. Ela conversou com a barriga, prometendo ao bebê que encontraria um jeito de ficar com ele.
Mas no fundo, muito no fundo, ela sabia que era uma promessa que talvez não conseguisse cumprir. 6 anos se passaram como uma névoa dolorosa na vida de Diana. Ela havia tentado esquecer, tinha voltado para a escola, se formado, começado a trabalhar em uma loja de roupas na cidade pequena onde morava. Mas toda noite, quando fechava os olhos, via o rosto do bebê que nunca conheceu. Segundo a madrasta, a menina havia nascido prematura e não resistiu. Diana nunca viu o corpo, nunca teve um funeral para chorar. Apenas uma certidão de óbito que ela guardava na gaveta, como uma ferida que nunca cicatrizava. "Diana, você tem uma ligação", gritou a dona da loja, estendendo o telefone. "Alô? Diana, sou eu, Clarice." Diana quase derrubou o telefone. Sua meio-irmã nunca ligava. Na verdade, elas mal se falavam desde que Diana havia saído de casa. "Clarice, o que aconteceu? Alguém morreu?" "Não, não morreu ninguém. Eu tenho uma proposta para você." Diana ficou curiosa. "Que tipo de proposta? Você não quer vir para São Paulo? Terminar seus estudos? Meu marido tem contatos na universidade. Podemos te ajudar." Diana ficou em silêncio por alguns segundos. Depois de tudo que havia acontecido, por que Clarice estaria oferecendo ajuda? "Por que você faria isso por mim?" "Porque somos irmãs, Diana. E eu sei que as coisas foram difíceis para você." Diana pensou na vida que levava na cidade pequena, no trabalho que mal pagava as contas, na solidão que a consumia todos os dias. "Eu posso pensar?" "Claro, mas não demore muito. A vaga na universidade não vai ficar aberta para sempre." 2 semanas depois, Diana estava em um ônibus para São Paulo, com 2 malas e o coração cheio de esperança. Talvez fosse a chance de recomeçar, de construir algo novo. A mansão de Clarice era maior do que Diana tinha imaginado. Portões altos, jardim imenso, uma casa que parecia saída de revista. "Diana!" Clarice apareceu na porta sorrindo. Ela estava mais bonita, mais elegante, claramente acostumada com a vida de rica. "Clarice, que casa linda!" Diana disse, ainda impressionada. Entre, deixa eu te mostrar onde você vai ficar." Elas caminharam pelos corredores da casa e Diana notou como tudo era perfeito, organizado, caro. Clarice parou em frente a uma porta nos fundos da casa. "Aqui é seu quarto", disse, abrindo a porta. Diana olhou para dentro e ficou confusa. O quarto era pequeno, simples, com uma cama de solteiro e uma mesinha, bem diferente do resto da casa. "Clarice, esse quarto parece o quê?" "Parece quarto de empregada." Clarice riu, mas o som não era natural. "Não seja boba, Diana. É só um quarto simples. Você não vai passar muito tempo aqui mesmo, vai estar estudando." Naquela primeira noite, Diana conheceu Otávio, o marido de Clarice. Um homem alto, elegante, que foi gentil com ela. E conheceu também Maíra, sua sobrinha, a filha do casal. A menina de 6 anos entrou correndo na sala onde Diana estava sentada, parou bem na frente dela e ficou olhando. "Você é a Diana?" "Sou." "E você é a Maíra?" "Sou." "Você é bonita." Diana sorriu, sentindo algo estranho no peito. Maíra tinha olhos grandes e curiosos. "Obrigada, querida. Você também é muito bonita." "Maíra, não incomode a Diana", disse Clarice, aparecendo de repente. "Vá brincar no seu quarto." Mas a menina não saiu. Ficou ali, olhando para Diana com curiosidade. "Posso sentar do seu lado?" "Claro que pode." Maíra subiu no sofá e se aninhou ao lado de Diana, como se a conhecesse há anos. "Você vai morar aqui com a gente?" "Vou ficar um tempo, sim." "Que bom, eu gostei de você." Diana sentiu o coração aquecer. Fazia tanto tempo que alguém não dizia que gostava dela. Na manhã seguinte, Diana acordou cedo, esperando que Clarice falasse sobre a universidade, sobre os planos de estudo. Mas em vez disso, Clarice apareceu com um avental. "Diana, preciso que você me ajude com algumas coisas da casa hoje." "Ajudar como?" "Ora, limpeza, organização. A empregada saiu e estou sem ninguém."
Diana ficou surpresa. Mas e a universidade? Você não disse que... Ah, sim, a universidade. Vamos resolver isso semana que vem. Por enquanto, você pode me ajudar aqui, não pode? E foi assim que Diana descobriu que a promessa de estudar tinha sido uma mentira. Ela não era uma irmã visitando, ela era a nova empregada. Diana acordava todos os dias às 5 da manhã, preparava o café, arrumava a casa, lavava as roupas. Clarice tinha uma lista interminável de tarefas que pareciam surgir do nada. Diana, as janelas da sala estão sujas, dizia Clarice, sem nem olhar para cima do celular. Eu limpei ontem, Clarice. Então, limpe de novo. E quando terminar, pode passar ferro nas camisas do Otávio. Otávio sempre se desculpava pelos olhares quando via Diana trabalhando. Ele parecia um homem bom, que realmente amava a filha e tentava ser um bom marido. Mas também era claro que ele não sabia de muita coisa que acontecia na própria casa. Bom dia, Diana. Ele disse uma manhã, pegando o café que ela havia preparado. Você está se adaptando bem? Estou sim, senhor Otávio. Não precisa de senhor. Otávio está bom. E como estão os estudos? Clarice me disse que você vai começar na universidade. Diana olhou para Clarice, que estava do outro lado da cozinha, e viu o olhar de aviso nos olhos da meio-irmã. Ainda estamos organizando isso. Diana respondeu. Ótimo. Se precisar de alguma coisa, é só falar. Quando Otávio saiu, Clarice se aproximou de Diana. Espero que você entenda que não é bom ficar criando expectativas falsas, disse Clarice, a voz baixa, mas firme. Otávio é um homem ocupado. Não gosta de ser incomodado com detalhes da casa. Que detalhes? Você sabe, coisas de empregada. Diana sentiu raiva subindo pelo peito, mas engoliu as palavras. Ela não tinha para onde ir. Não tinha dinheiro para voltar para casa. O único momento de alegria nos dias de Diana era quando Maíra chegava da escola. A menina sempre corria para a cozinha, onde Diana geralmente estava preparando o jantar. Diana! Hoje na escola a professora contou uma história de uma princesa que vivia em um castelo. Maíra contava animada. Que legal! E o que aconteceu com a princesa? Ela encontrou uma família que a amava muito. Você pode me contar uma história também? Diana olhava para a sobrinha e sentia algo que não conseguia explicar. Era como se conhecesse Maíra há muito mais tempo do que algumas semanas. Claro que posso. Que tipo de história você quer ouvir? Uma história de uma menina que encontra sua mãe de verdade. Diana ficou surpresa com o pedido. Por que essa história? Porque eu sonho às vezes que tenho outra mãe. Uma mãe que me abraça forte e canta para mim dormir. Antes que Diana pudesse responder, Clarice apareceu na cozinha. Maíra, o que você está fazendo aqui? Já falei que não é para incomodar a Diana durante o trabalho. Eu não estou incomodando, mamãe. Estamos só conversando. Conversando nada. Diana tem trabalho para fazer. Vá para seu quarto fazer a lição de casa. Mas, mamãe... Sem mas. Agora. Maíra saiu da cozinha cabisbaixa e Diana sentiu vontade de correr atrás dela. Clarice, ela não estava atrapalhando, Diana disse. Diana, eu preciso que você entenda uma coisa. Maíra é minha filha. Eu sei o que é melhor para ela. Eu só estava conversando com ela. E é exatamente isso que não pode acontecer. Você está aqui para trabalhar, não para ser a tia amiguinha da minha filha. Diana ficou olhando para Clarice, tentando entender por que havia tanta frieza naquela proibição. Por que você tem medo que eu converse com ela? Medo? Clarice riu. Eu não tenho medo de nada. Eu só sei manter as coisas no lugar certo. Naquela noite, Diana estava terminando de limpar a cozinha quando ouviu passos pequenos na escada. Era Maíra descendo devagar de pijama. Diana? A menina sussurrou. Oi, querida, o que você está fazendo acordada? Não consigo dormir. Posso ficar aqui com você? Diana olhou para as escadas, verificando se Clarice não estava por perto. Pode sim, mas tem que ficar bem quietinha. Maíra se sentou na mesa da cozinha enquanto Diana terminava de guardar as louças. Diana,
Posso te fazer uma pergunta? Claro. Você tem filhos? Diana parou o que estava fazendo. A pergunta veio como um soco no estômago. Por que você quer saber isso? Porque você é carinhosa como as mães dos meus amigos. A mamãe não é muito carinhosa. Diana se aproximou de Maíra e acariciou o cabelo da menina. Eu não tenho filhos, não. Mas você gostaria de ter? Diana olhou nos olhos de Maíra e viu algo familiar ali. Algo que mexia com seu coração de uma forma que ela não conseguia explicar. Eu gostaria, sim. Então você pode fingir que eu sou sua filha? Só quando estivermos sozinhas? Diana sentiu os olhos enchendo de lágrimas. Claro que posso, meu amor. E naquele momento, abraçando Maíra na cozinha silenciosa, Diana sentiu pela primeira vez em 6 anos que talvez houvesse uma razão para ela estar ali. As semanas passaram e a conexão entre Diana e Maíra só crescia. A menina sempre encontrava um jeito de estar perto de Diana, mesmo com todas as regras que Clarice impunha. Diana, você pode me ensinar a fazer biscoitos? Maíra perguntou uma tarde, quando chegou da escola. Posso sim, mas sua mãe deixa? A mamãe está no salão, ela não vai saber. Diana olhou para a sobrinha e não conseguiu dizer não. Elas passaram a tarde inteira fazendo biscoitos de chocolate, rindo e conversando. Minha avó fazia biscoitos assim comigo quando eu era pequena, Diana contou, ajudando Maíra a mexer a massa. Eu não conheci minhas avós, Maíra disse tristonha. Não, a mamãe disse que elas morreram antes de eu nascer, todas as duas. Diana achou estranho, mas não quis perguntar mais nada. Em vez disso, contou para Maíra como sua avó a ensinava a cozinhar, como elas cantavam juntas na cozinha. Você pode cantar para mim? Diana começou a cantar baixinho uma música que sua avó sempre cantava. Maíra fechou os olhos e sorriu, como se já conhecesse aquela melodia. Eu gosto dessa música, Maíra disse. Parece que eu já ouvi antes. Quando Clarice chegou em casa, encontrou as duas na cozinha com massa de biscoito espalhada por toda a bancada. O que está acontecendo aqui? Mamãe, olha os biscoitos que eu e a Diana fizemos. O rosto de Clarice ficou vermelho de raiva. Diana, posso falar com você agora? Diana seguiu Clarice até a sala, o coração batendo forte. Eu não falei para você não se meter com a minha filha? Clarice, ela só queria fazer biscoitos, não tem nada demais. Tem sim. Você está confundindo a cabeça dela. Ela está começando a te tratar como se você fosse da família. E isso é ruim? Maíra é minha sobrinha Clarice. É péssimo! Clarice gritou, depois abaixou a voz. Você é a empregada, Diana. Empregada. Não é amiga, não é tia, não é nada além de empregada. Diana sentiu como se tivesse levado um tapa. Por que você me odeia tanto, Clarice? Eu não te odeio. Eu só quero que você saiba qual é o seu lugar. Naquela noite, durante o jantar, Maíra estava quieta demais. O que houve, princesa? Otávio perguntou. Papai, por que a Diana não pode jantar com a gente? Otávio olhou para Clarice, surpreso. Como assim? A Diana sempre come na cozinha sozinha. Não é triste? Maíra, a Diana é a empregada da casa, Clarice disse, a voz controlada. Empregados não jantam com a família. Mas ela é legal e ela faz os biscoitos mais gostosos do mundo. Desde quando vocês fazem biscoitos juntas? Otávio perguntou. Clarice lançou um olhar furioso para Diana, que estava servindo a salada. Foi só hoje, papai. A Diana me ensinou. Que bom. Otávio sorriu. Diana, os biscoitos estavam deliciosos mesmo. Obrigada, senhor Otávio. Depois do jantar, quando Diana estava lavando a louça, Maíra apareceu de novo na cozinha. Diana, por que a mamãe não gosta que a gente seja amigas? Diana parou de lavar os pratos e olhou para a menina. Como explicar para uma criança de 6 anos que às vezes os adultos fazem coisas que não fazem sentido? Sua mãe está só preocupada com você, querida. Mas você é boa comigo. Você me faz rir. E você me faz rir também. Maíra se aproximou de Diana e a abraçou pela cintura. Eu queria que você fosse minha mãe de verdade.
Diana sentiu o coração parar. Por que você diz isso? Porque você me abraça como as mães abraçam. E você cheira bem. E quando você canta, eu me sinto segura. Diana ajoelhou para ficar na altura de Maíra e segurou o rosto da menina com as duas mãos. Você é uma menina muito especial, sabia? Você também é especial, Diana. Naquele momento, Clarice apareceu na porta da cozinha. Seu rosto estava transtornado de raiva. Maíra, para o seu quarto. Agora! Mas mamãe, agora! Clarice gritou. Maíra saiu correndo, assustada. Clarice se aproximou de Diana, o rosto próximo ao dela. Se eu vir você enchendo a cabeça da minha filha com ideias estúpidas de novo, você está fora desta casa, entendeu? Que ideias estúpidas, Clarice. Eu só estava sendo carinhosa com ela. É exatamente isso que não pode acontecer. Maíra tem uma mãe, e essa mãe sou eu. Diana olhou para Clarice e viu algo nos olhos dela que não era apenas raiva, era medo. Mas medo de quê? Clarice, por que você tem tanto medo que eu me aproxime da Maíra? Eu não tenho medo de nada, Clarice respondeu, mas sua voz tremeu. Eu só quero proteger minha família. Proteger de quê? De carinho, de amor. Proteger de pessoas que não sabem qual é o seu lugar. Naquela noite, Diana ficou acordada pensando na conversa. Havia algo errado ali, algo que Clarice estava escondendo. E quanto mais tempo passava com Maíra, mais Diana sentia que aquela menina era especial para ela de uma forma que não conseguia explicar. Era uma quinta-feira chuvosa quando tudo mudou. Diana estava na cozinha preparando o jantar quando ouviu Clarice gritando do andar de cima. Diana, Diana, sobe aqui agora! Diana largou a panela e correu escada acima. Encontrou Clarice no quarto de Maíra desesperada. Ela está com muita febre, não sei o que fazer. Diana se aproximou da cama onde Maíra estava deitada. A menina estava vermelha, suando, tremendo de frio ao mesmo tempo. Já deu remédio para ela? Dei, mas a febre não baixa. Está 40 graus. Diana tocou a testa de Maíra e ficou assustada. A menina estava realmente muito quente. Precisa levar ela para o hospital, Diana disse. Otávio está viajando. Não volta antes de amanhã. Então pega o carro e vamos para a emergência. Ela não pode ficar assim. Clarice estava em pânico, andando de um lado para o outro do quarto. Eu não sei dirigir de noite. Eu tenho medo. Diana olhou para Maíra, que gemia baixinho, e tomou uma decisão. Eu fico com ela. Você vai ligar para um médico particular. Alguém que possa vir aqui. Mas é noite, Diana. Quem vai vir aqui? Clarice, para. Sua filha está com 40 graus de febre. Liga para alguém ou eu mesmo chamo uma ambulância. A autoridade na voz de Diana surpreendeu Clarice. Ela pegou o telefone e começou a ligar para médicos conhecidos. Diana se sentou na cama ao lado de Maíra e começou a fazer compressas de água fria. Oi, meu amor, a Diana está aqui com você. Maíra abriu os olhos devagar. Diana, estou doente? Está sim, querida, mas você vai ficar boa. Diana passou a noite inteira ao lado de Maíra. O médico veio, disse que era uma virose forte, receitou remédios e pediu para monitorar a febre. Clarice tinha ido dormir no quarto dela, dizendo que não aguentava ver a filha assim. Diana ficou sozinha com Maíra. Por volta das 3 da manhã, a febre começou a baixar um pouco. Maíra estava mais calma, mas ainda delirando às vezes. Diana, ela chamou com a voz fraca. Estou aqui, meu amor. Você vai embora? Não, não vou embora. Vou ficar aqui até você melhorar. Maíra sorriu e fechou os olhos. Diana estava cantarolando baixinho quando a menina levantou a mão e tocou o pescoço dela. É igual a minha, Maíra sussurrou ainda de olhos fechados. O que é igual, querida? Mas Maíra não respondeu. Estava dormindo de novo. Diana ficou curiosa com o que a menina havia dito. Ela levantou devagar e foi até o espelho do banheiro do quarto. No espelho, ela viu sua marca de nascença no pescoço. Uma marquinha pequena, em formato de lua.
Sua avó sempre dizia que aquela marca era especial, que vinha de família há gerações. Apenas as mulheres da família tinham aquela marca exata, sempre no mesmo lugar. Diana voltou para a cama e olhou para Maíra dormindo. Com cuidado, ela afastou um pouco o cabelo da menina e olhou o pescoço dela. Seu coração parou. Ali, no exato mesmo lugar onde Diana tinha sua marca, estava uma marquinha idêntica, em formato de lua, do mesmo tamanho, na mesma posição. Diana sentou na cadeira ao lado da cama, tremendo. Não podia ser coincidência. Aquela marca era muito específica, muito única. Ela olhou para Maíra dormindo e, pela primeira vez, reparou realmente no rosto da menina. Com exceção da cor dos cabelos, que eram bem claros, o formato dos olhos, o nariz. Tudo era parecido com ela mesma quando era criança. Não pode ser. Diana sussurrou para si mesma, mas quanto mais olhava, mais certeza tinha. Maíra tinha 6 anos. Diana havia engravidado aos 16 e foi obrigada a entregar o bebê há exatos 6 anos. O bebê que, segundo Clarice e a madrasta, havia morrido. Diana sentiu o mundo girar ao seu redor. Ela segurou a beirada da cama para não cair. Maíra, ela sussurrou, tocando delicadamente o rosto da menina. Minha filha. A menina abriu os olhos e olhou para Diana. Diana, por que você está chorando? Não é nada, meu amor, volta a dormir. Você não vai sair daqui. Não, eu não vou sair, eu prometo. Maíra sorriu e fechou os olhos novamente. Diana ficou ali, olhando para aquela criança que ela agora tinha certeza de que era sua filha. Sua filha, que não havia morrido. Sua filha que estava viva, saudável, crescendo na casa de Clarice. Clarice. Diana sentiu raiva e dor misturadas no peito. Clarice sabia. Clarice sempre soube. E tinha mentido para todo mundo. O sol estava nascendo quando Maíra finalmente acordou sem febre. Diana ajudou ela a tomar um banho morno e trocar de roupa. Diana, obrigada por cuidar de mim. Maíra disse, abraçando Diana forte. Eu sempre vou cuidar de você, Diana respondeu. E agora ela sabia que não era apenas uma promessa carinhosa, era uma promessa de mãe. Quando Clarice desceu para tomar café, Diana estava esperando ela na cozinha. Como ela está? Clarice perguntou. Melhor, a febre passou. Ótimo, obrigada por ter ficado com ela. Diana olhou fixamente para Clarice. Clarice, preciso conversar com você. Agora não, Diana. Estou cansada. É sobre a Maíra. Clarice parou de mexer no café e olhou para Diana. O que tem a Maíra? Ela tem a marca da minha família no pescoço. O rosto de Clarice ficou pálido. Como isso é possível, Clarice? Diana não tirou os olhos de Clarice esperando uma resposta. Clarice estava parada, segurando a xícara de café com as mãos tremendo. Que marca, Diana? Não sei do que você está falando. Você sabe exatamente do que eu estou falando, Diana disse, se aproximando de Clarice. A marca em formato de lua, no pescoço. A mesma marca que eu tenho, que a minha mãe tinha, que minha avó tinha, que minha bisavó tinha. Clarice colocou a xícara na pia e tentou sair da cozinha, mas Diana bloqueou o caminho. Sai da frente, Diana. Não vou sair. Não até você me contar a verdade. Que verdade? Você está delirando. Diana respirou fundo, tentando controlar a raiva que estava crescendo dentro dela. Clarice, Maíra tem 6 anos. Faz exatamente 6 anos que eu tive uma filha que vocês me disseram que morreu. E morreu mesmo, Clarice respondeu, mas sua voz saiu falha. Então me explica como Maíra tem a marca da minha família. Me explica como ela tem os meus olhos, o meu nariz, o jeito que eu era quando criança. Clarice encostou na pia, como se precisasse de apoio para ficar de pé. Você está vendo coisas que não existem. Estou vendo minha filha. Diana gritou, não conseguindo mais se controlar. Estou vendo a menina que vocês roubaram de mim. As duas ficaram em silêncio por alguns segundos. Diana podia ouvir o próprio coração batendo forte. Diana, você precisa parar com isso.
Clarice disse, mas agora havia lágrimas nos seus olhos. Parar com o quê? Com a verdade? Clarice fechou os olhos e respirou fundo. Quando abriu novamente, Diana viu que ela havia desistido de mentir. Você não entende, Clarice sussurrou. Não foi assim que aconteceu. Então, me conta como aconteceu. Clarice se sentou na mesa da cozinha, as mãos cobrindo o rosto. Eu não podia ter filhos, Diana. Tentamos por anos. Otávio queria tanto ser pai. Nosso casamento estava acabando por causa disso. Diana sentou na frente de Clarice, esperando ela continuar. Quando soube que você estava grávida, quando minha mãe me contou o plano dela, eu pensei que era a solução perfeita. Que plano? Contar para o Otávio que eu estava grávida, esperar você ter o bebê e apresentar como nosso. Diana sentiu náuseas. Vocês planejaram roubar minha filha desde o começo. Não foi roubar, Clarice se defendeu. Você era uma criança. Como ia criar um bebê sozinha? Isso não era decisão sua. Diana, você tem que entender. Maíra tem uma boa vida aqui. Ela tem tudo o que precisa. Estuda numa escola cara, tem roupas bonitas, brinquedos, um pai que a ama. E uma mãe de verdade que foi roubada dela. Clarice começou a chorar. Eu amo ela, Diana. Eu amo Maíra como se fosse minha filha de verdade. Mas ela não é sua filha. Ela é minha. Legalmente, ela é minha. O nome dela é Maíra Santos. Eu sou a mãe que está na certidão de nascimento. Diana se levantou da cadeira furiosa. Você falsificou documentos? Minha mãe conhecia pessoas que arranjaram tudo certinho. Pessoas que falsificaram a certidão de óbito da minha filha também? Clarice não respondeu, mas Diana viu a resposta no silêncio dela. Meu Deus, Clarice, vocês me fizeram acreditar que minha filha estava morta por 6 anos, porque era melhor assim, para todo mundo. Melhor para quem? Para você que roubou uma criança? Para sua mãe que inventou essa loucura toda? Clarice se levantou e segurou os braços de Diana. Diana, escuta o que eu vou te falar. Se você contar isso para alguém, você vai destruir a vida da Maíra. Como assim? Ela conhece Otávio como pai desde que nasceu. Ela me conhece como mãe. Se você aparecer agora dizendo que é a mãe verdadeira, vai confundir a cabeça dela. Vai destruir a família dela. Diana olhou para Clarice sem acreditar. Você está tentando me chantagear? Eu estou tentando te fazer pensar na Maíra. Pensa nela, Diana. Pensa no que é melhor para ela. O que é melhor para ela é conhecer a verdade. É saber quem é a mãe de verdade. E depois, você vai levar ela para viver onde? No seu quartinho de empregada? Na sua cidade pequena, onde você trabalhava numa loja? As palavras de Clarice eram dolorosas demais. Aqui, ela tem estabilidade, Diana. Tem segurança. Tem um futuro garantido. Aqui ela tem uma mentira. Uma mentira que deixa ela feliz. Diana ficou olhando para Clarice, tentando processar tudo o que havia descoberto. Sua filha estava viva. Sua filha estava ali na mesma casa que ela. Mas também estava sendo criada por pessoas que a roubaram dela. Clarice, você não pode me pedir para fingir que não sei a verdade. Eu estou pedindo para você pensar bem antes de fazer alguma coisa que não tem volta. Diana ouviu passos na escada. Era Maíra descendo para tomar café da manhã. Promete que você vai pensar? Clarice sussurrou desesperada. Diana olhou para a escada, sabendo que em poucos segundos veria sua filha novamente. Sua filha que não sabia quem ela realmente era. Eu prometo que vou pensar, Diana disse, mas não prometo mais nada além disso. Maíra entrou na cozinha, ainda de pijama, com o cabelo bagunçado. Bom dia, mamãe. Bom dia, Diana. Diana sentiu o coração apertar quando Maíra chamou Clarice de mamãe. Mas quando a menina sorriu para ela, Diana viu seu próprio sorriso refletido naquele rostinho. Como você está se sentindo, meu amor? Diana perguntou. Melhor. Obrigada por ter cuidado de mim ontem à noite. Diana se ajoelhou para ficar na altura de Maíra e segurou o rosto da menina com carinho. Eu sempre vou cuidar de você, disse, olhando nos olhos da filha. Sempre.
Clarice observava a cena com o rosto tenso, sabendo que agora sua vida dependia do silêncio de Diana. 2 semanas se passaram desde a descoberta de Diana. Ela mal conseguia dormir, comia pouco e passava os dias observando cada movimento de Maíra, cada gesto, cada sorriso. Tudo confirmava o que seu coração já sabia. Aquela era sua filha. Clarice andava nervosa pela casa, sempre de olho quando Diana estava perto de Maíra. O clima entre as duas estava tenso. "Diana, você está bem?" Otávio perguntou numa manhã enquanto tomava café. "Você parece cansada." "Estou bem, sim, senhor Otávio, só um pouco gripada." "Talvez você devesse descansar hoje. Clarice pode cuidar da casa." Clarice quase engasgou com o café. "Não precisa, Otávio. Diana está acostumada com o trabalho." Diana olhou para Clarice e viu o desespero nos olhos dela. Ela estava com medo de que Diana aproveitasse qualquer momento sozinha com Otávio para contar a verdade. "Obrigada pela preocupação, senhor Otávio, mas eu estou bem mesmo." Naquele fim de semana, Otávio resolveu levar Maíra ao shopping. Clarice ficou em casa, dizendo que tinha dor de cabeça. "Diana, agora que estamos sozinhas, preciso falar com você." Clarice disse assim que Otávio e Maíra saíram. "Sobre o quê?" "Sobre nossa conversa da semana passada. Você prometeu que ia pensar." Diana parou de limpar a mesa e olhou para Clarice. "E eu pensei, e eu decidi que Maíra precisa saber a verdade." O rosto de Clarice ficou branco. "Diana, você não pode fazer isso." "Posso sim, e vou fazer." "Quando?" "Quando eu achar o momento certo. Talvez hoje à noite, quando o Otávio voltar." Clarice se levantou da cadeira rapidamente. "Diana, pelo amor de Deus, pensa bem nisso. Você vai destruir uma família." "Vocês destruíram minha família quando roubaram minha filha." "E se o Otávio não acreditar em você? E se ele achar que você está mentindo? Então eu faço um exame de DNA. A verdade sempre aparece, Clarice." Clarice começou a andar de um lado para o outro da sala, desesperada. "Diana, eu te imploro, não faz isso. Já está decidido." Clarice parou de andar e olhou para Diana com uma expressão que ela nunca tinha visto antes. Era fria. "Está bem?" Clarice disse. "Se é assim que você quer, então é assim que vai ser." Diana estranhou a mudança de tom, mas não disse nada. No final da tarde, quando Otávio e Maíra voltaram, Clarice estava estranhamente calma. "Como foi o passeio?" ela perguntou, beijando Maíra. "Foi ótimo, mamãe. O papai comprou uma boneca nova para mim." "Que legal, meu amor. Vai lá para cima brincar enquanto a mamãe prepara o jantar." Diana achou estranho Clarice oferecer para fazer o jantar, mas ficou quieta. Depois do jantar, Diana estava arrumando a cozinha quando Otávio entrou. "Diana, você viu meu relógio? Aquele dourado que eu sempre uso." "Não, senhor Otávio, não vi." "Que estranho. Deixei na mesinha da sala ontem à noite." Clarice apareceu na cozinha naquele momento. "Otávio, aconteceu alguma coisa?" "Meu relógio sumiu. Aquele que meu pai me deu." "Tem certeza de que deixou na sala?" "Tenho. Sempre deixo lá." Diana continuou lavando a louça, mas prestando atenção na conversa. "Vamos procurar juntos," Clarice disse. "Talvez tenha caído atrás do sofá." Eles saíram da cozinha e Diana ficou sozinha. Alguns minutos depois, ouviu Clarice gritando: "Otávio! Otávio, vem cá!" Diana largou os pratos e foi ver o que estava acontecendo. Encontrou Otávio e Clarice no quarto dela, com Clarice segurando uma bolsa pequena. "O que aconteceu?" Diana perguntou. "Diana!" Otávio disse, o rosto sério. "Clarice encontrou meu relógio na sua bolsa." Diana sentiu o mundo girar. "Como assim? Isso é impossível." "Está aqui," Clarice disse, mostrando o relógio dourado. Estava dentro da sua bolsa. "Eu não peguei esse relógio. Eu nem sabia que havia sumido." "Diana," Otávio disse, a voz triste. "Por que você faria isso? Se estava precisando de dinheiro, podia ter pedido ajuda." "Senhor Otávio, eu juro que não peguei esse relógio. Alguém colocou na minha bolsa." Clarice fez uma expressão de dor. "Diana, por favor,
Não piora a situação mentindo. Eu não estou mentindo. Diana olhou para Clarice e viu um brilho diferente nos olhos dela. Era satisfação. Clarice havia armado aquilo. Otávio, Clarice disse, colocando a mão no braço do marido. Eu não queria te contar, mas Diana anda estranha ultimamente, falando coisas sem sentido, inventando histórias. Que tipo de histórias? Otávio perguntou. Diana sentiu o pânico tomar conta dela. Clarice estava tentando fazê-la parecer louca. Histórias malucas, Clarice continuou. Sobre Maíra, sobre nossa família, coisas que não fazem sentido. Que tipo de coisas sobre Maíra? Diana abriu a boca para falar, mas Clarice foi mais rápida. Ela disse que Maíra é filha dela. Você consegue acreditar? Otávio olhou para Diana surpreso. Diana, isso é verdade? Diana olhou para Clarice, que tinha um sorriso cruel nos lábios. Ela havia sido encurralada. Senhor Otávio, eu posso explicar. Não há o que explicar, Clarice disse. Ela está claramente desequilibrada. Primeiro rouba, depois inventa que minha filha é dela. Eu não roubei nada e Maíra realmente é... É o que, Diana? Otávio perguntou, a voz mais fria agora. Diana olhou para os dois e percebeu que não havia como ganhar aquela batalha. Clarice havia se preparado para isso. Nada, Diana sussurrou. Não é nada. Acho melhor você fazer suas malas, Otávio disse. Não posso ter alguém que eu não confio cuidando da minha casa, da minha família. Diana sentiu as lágrimas começarem a cair. Senhor Otávio, por favor, me dá uma chance de explicar. A explicação está aqui, ele disse, mostrando o relógio. Não há mais nada para explicar. Diana olhou uma última vez para Clarice, que estava com um sorriso vitorioso no rosto. Você não vai conseguir esconder a verdade para sempre, Diana disse baixinho. Que verdade? Clarice respondeu. A única verdade aqui é que você é uma ladra mentirosa. Diana saiu do quarto com o coração despedaçado. Ela tinha perdido sua chance de revelar a verdade. E pior, estava sendo expulsa da casa onde sua filha morava. Na manhã seguinte, enquanto fazia as malas, Diana ouviu passos pequenos na escada. Era Maíra, que apareceu na porta do quarto com os olhos cheios de lágrimas. Diana, é verdade que você vai embora? Diana se ajoelhou e abraçou a menina. É verdade, meu amor. Mas por quê? Você fez alguma coisa errada? Diana olhou nos olhos da sua filha e sentiu o coração se despedaçar. Às vezes os adultos cometem erros, querida. Eu não quero que você vá embora. Eu também não quero, então fica. Diana beijou a testa de Maíra. Eu tenho que ir, mas eu nunca vou esquecer de você. Nem eu de você. Quando Diana estava saindo de casa com as malas, Maíra correu até a porta. Diana! Diana! Diana se virou. Eu te amo! Maíra gritou. Diana sentiu as lágrimas caírem novamente. Eu também te amo, meu amor. Muito. E com o coração partido, Diana saiu da casa onde sua filha morava, sem saber se um dia voltaria a vê-la. Otávio não conseguia tirar da cabeça a cena da noite anterior. Ele estava no escritório tentando trabalhar, mas a imagem de Diana sendo expulsa de casa o incomodava profundamente. Havia algo na expressão dela, no desespero em seus olhos, que não saía da mente dele. Durante os meses que Diana trabalhou em sua casa, ele sempre a viu como uma pessoa honesta, carinhosa com Maíra, dedicada ao trabalho. Senhor Santos? Sua secretária chamou pelo telefone interno. Sua esposa está na linha 1. Pode passar. Oi, amor. A voz de Clarice soou do outro lado. Como você está? Dormiu bem? Dormiu. Otávio mentiu. E você? Eu mal consegui fechar os olhos. Ainda estou chocada com o que aconteceu com a Diana. Clarice, você tem certeza de que ela roubou o relógio? Houve uma pausa do outro lado da linha. Claro que tenho. Por que você está perguntando isso? Não sei. É que ela parecia realmente surpresa quando encontramos o relógio na bolsa dela. Otávio, você está duvidando de mim? Não, não estou duvidando. É só que... Diana sempre foi tão honesta. As pessoas mudam, amor.
Talvez a necessidade tenha feito ela fazer isso. Otávio ficou quieto por alguns segundos. E aquela história que você disse, sobre ela achar que Maíra é filha dela? Outra pausa. Foi exatamente o que ela disse. Coisa de louca, né? Muito estranho mesmo. Otávio, você não está achando que ela estava falando sério, está? Claro que não. Mas é estranho ela inventar justamente isso. Pessoas desequilibradas inventam qualquer coisa. Depois que desligou o telefone, Otávio ficou pensando. Havia algo na voz de Clarice que o incomodava. Ela parecia calma demais para alguém que tinha acabado de descobrir uma ladra em casa. Naquela tarde, quando chegou em casa, Otávio encontrou Maíra no jardim, brincando sozinha. A menina estava quieta demais, o que não era normal para ela. Oi, princesa, tudo bem? Maíra olhou para o pai com os olhos tristes. Papai, por que a Diana teve que ir embora? Otávio se sentou no balanço ao lado da filha. Porque ela fez uma coisa errada, filha. Mas ela era tão boa comigo. Ela não parecia uma pessoa que fazia coisas erradas. Às vezes as pessoas fazem coisas que a gente não espera. Maíra ficou balançando em silêncio por alguns minutos. Depois perguntou, papai, é verdade que a Diana disse que era minha mãe? Otávio ficou surpreso. Como Maíra sabia disso? Quem te contou isso? Eu ouvi a mamãe falando no telefone com alguém. Ela disse que a Diana estava inventando que era minha mãe de verdade. Otávio olhou para a filha sem saber o que dizer. Papai, como alguém pode inventar que é mãe de uma pessoa? Não sei, princesa. Pessoas doentes às vezes inventam coisas estranhas. Mas a Diana não parecia doente. Ela parecia normal. Otávio abraçou Maíra. Você sente falta dela? Sinto muito. Ela cantava para mim, me ensinava coisas, me abraçava gostoso. Sua mãe não faz isso? Maíra ficou quieta por um momento. Faz, mas é diferente. Diferente como? A mamãe me abraça porque tem que abraçar. A Diana me abraçava porque queria abraçar. As palavras de Maíra ficaram na cabeça de Otávio o resto do dia. Durante o jantar, ele observou Clarice com Maíra. Era verdade que ela parecia mais distante, mais formal. Clarice, ele disse depois que Maíra foi dormir. Você tem certeza absoluta de que Diana roubou meu relógio? Clarice parou de arrumar os papéis que estava mexendo. Por que você continua perguntando isso? Porque estou com uma sensação estranha. Como se algo não estivesse certo. Otávio, o relógio estava na bolsa dela. O que mais você precisa? Você tem certeza de que foi você que encontrou? Você não poderia ter... Ter o quê? Clarice perguntou, a voz mais alta. Não sei. Colocado lá? Clarice olhou para Otávio como se ele tivesse perdido a cabeça. Você está me acusando de ter armado para a Diana? Não estou acusando. Estou só tentando entender. Entender o quê? Por que eu faria uma coisa dessas? Otávio não soube responder. Realmente não fazia sentido Clarice armar uma situação assim. Mas mesmo assim, algo o incomodava. E aquela história de ela dizer que Maíra é filha dela? O que tem? Você acha que ela realmente disse isso ou você inventou para me convencer de que ela estava louca? Clarice ficou brava. Otávio, eu não posso acreditar que você está duvidando de mim. Não estou duvidando, estou só confuso. Confuso por quê? O que você acha? Que Diana realmente é mãe da Maíra? A pergunta ficou no ar. Otávio olhou para Clarice e viu algo nos olhos dela que nunca tinha visto antes. Era medo. Clarice, por que você está com medo? Eu não estou com medo. Estou aborrecida porque meu marido está duvidando de mim. Não é isso. Você está com medo de alguma coisa. Clarice se levantou da mesa. Estou cansada, Otávio. Vou dormir. Naquela noite, Otávio ficou acordado pensando em tudo o que havia acontecido. Na reação de Diana quando encontraram o relógio. Na estranha calma de Clarice depois de expulsar Diana. No medo que viu nos olhos da esposa. E principalmente na conexão que havia entre Diana e Maíra. Ele sempre achou que as duas se pareciam um pouco, mas nunca tinha prestado atenção de verdade. Na manhã seguinte, Otávio tomou uma decisão.
Ele ia investigar a história por conta própria. Precisava saber se sua sensação estava certa ou se estava ficando paranoico. A investigação de Otávio havia durado 2 semanas. Ele conseguiu discretamente coletar amostras de DNA de Maíra e Diana, dizendo para Clarice que eram exames de rotina da escola. O envelope branco estava em suas mãos quando chegou em casa naquela tarde de sexta-feira. Ele podia ouvir gritos vindos da sala, vozes alteradas, uma discussão acalorada. Otávio entrou na casa e viu exatamente o que esperava encontrar. Clarice expulsando Diana novamente. Eu já falei para você nunca mais aparecer aqui, Clarice gritava, apontando o dedo para Diana. Você é uma ladra, uma mentirosa e não tem lugar nesta casa. Clarice, eu só vim buscar. Você não veio buscar nada. Você veio aqui tentar convencer meu marido das suas fantasias malucas. Diana estava de pé perto da porta, as mãos tremendo, claramente tentando se controlar. Eu não estou mentindo sobre nada. Está sim, essa história ridícula de que Maíra é sua filha. Você está doente, Diana, precisa de tratamento. Otávio parou na entrada da sala, observando a cena. Clarice estava furiosa, com o rosto vermelho, gesticulando de forma exagerada. Diana estava calma, mas havia lágrimas em seus olhos. Clarice, Otávio disse, sua voz cortando o ar. As 2 mulheres se viraram para ele, surpresas. Otávio, que bom que você chegou, Clarice disse, tentando controlar a respiração. Esta mulher voltou aqui, tentando espalhar suas mentiras de novo. Otávio não respondeu. Ele simplesmente caminhou até o centro da sala, o envelope branco bem visível em sua mão. O que é isso? Clarice perguntou, notando o envelope. Otávio olhou para ela, depois para Diana. São os resultados que você está esperando há tanto tempo. Que resultados? Sem dizer uma palavra, Otávio estendeu o envelope para Clarice. Ela pegou com as mãos tremendo. Abre, Otávio disse, a voz controlada, mas firme. Clarice abriu o envelope devagar, tirou o papel de dentro e começou a ler. Conforme seus olhos percorriam as linhas, seu rosto foi ficando cada vez mais pálido. Compatibilidade genética entre Diana Santos e Maíra Santos, 99,9%. Ela leu em voz alta, a voz falhando. O silêncio na sala era absoluto. Diana não se movia, mal respirava. Clarice estava olhando para o papel como se não conseguisse acreditar no que estava escrito ali. Otávio, Clarice sussurrou. Isso não pode estar certo. Está certo, Otávio respondeu. E você sabe que está. Clarice deixou o papel cair no chão e olhou para o marido com desespero. Eu posso explicar. Pode começar. Eu não podia ter filhos, Otávio. Os médicos disseram que era impossível. E quando soube que Diana estava grávida, quando minha mãe me contou o que estava acontecendo, eu pensei que era a solução perfeita. Diana finalmente se moveu, se aproximando para pegar o papel do chão. Quando leu o resultado, suas pernas fraquejaram e ela precisou se apoiar no sofá. Você mentiu para mim por 6 anos, Otávio disse, sua voz fria como gelo. Você me fez acreditar que éramos pais biológicos de Maíra. Somos pais dela, Clarice gritou. Nós a criamos, nós a amamos. Você roubou uma criança da mãe verdadeira. Eu salvei uma criança. Diana era uma adolescente. Como ela ia criar uma filha sozinha? Otávio olhou para Diana, que estava lendo e relendo o papel, lágrimas caindo sobre o resultado do exame. Isso não era decisão sua, Clarice. Era a única maneira. Se eu não tivesse um filho, você ia me deixar. Você não sabe disso. Sei sim, você queria tanto ser pai. Otávio se aproximou de Clarice, olhando diretamente nos olhos dela. Clarice, o que você fez é crime. Você falsificou documentos, roubou uma criança, mentiu para as autoridades. Eu fiz isso por amor, por nossa família. Você fez isso por você. Diana se levantou, segurando o papel contra o peito. Onde está Maíra agora?
Na escola, Clarice respondeu automaticamente. Quando ela volta? Em 1 hora. Otávio olhou para Diana, depois para Clarice. Clarice, você tem 1 hora para fazer suas malas e sair desta casa. O quê? Clarice gritou. Você não pode me expulsar. Esta é minha casa também. Esta casa está no meu nome e eu não vou viver mais um dia sequer com uma mentirosa. Otávio, por favor, pensa na Maíra. Ela precisa de mim. Maíra precisa da mãe verdadeira dela, Otávio disse olhando para Diana. Precisa de alguém honesto na vida dela. Clarice se ajoelhou no chão, chorando. Eu amo ela, Otávio. Eu amo Maíra como se fosse minha filha de sangue. Mas ela não é, Diana disse, finalmente encontrando sua voz. Ela é minha filha, e vocês me roubaram 6 anos da vida dela. Otávio se aproximou de Diana. Diana, eu não sabia de nada. Se eu soubesse, eu sei que não sabia. O senhor é um homem bom. Não sei se sou. Deixei isso acontecer debaixo do meu nariz. Diana olhou para ele e viu sinceridade em seus olhos. O senhor também foi enganado, Otávio. Clarice mentiu para todo mundo. Otávio olhou para o papel na mão de Diana. Para mim, esse exame não muda nada sobre o que sinto por Maíra. Ela é minha filha, eu a criei, eu a amo, e isso é inegociável. Diana sorriu através das lágrimas. Eu sei, e ela também ama o Senhor. O Senhor é o pai dela. Então nós vamos criar ela juntos, como deveria ter sido desde o começo. Clarice estava no chão, observando a conversa entre os dois, sabendo que havia perdido tudo. E eu? Ela perguntou. O que vai ser de mim? Otávio olhou para ela sem piedade. Você vai viver com as consequências das suas escolhas. Naquela tarde, quando Maíra chegou da escola, encontrou Diana esperando por ela no jardim. Clarice havia partido, levando apenas algumas roupas, prometendo voltar outro dia para buscar o resto. Diana, Maíra gritou, correndo para os braços dela. Você voltou! Voltei, meu amor. E desta vez eu nunca mais vou embora. E finalmente, Diana estava onde sempre deveria ter estado, ao lado da sua filha. 3 semanas haviam se passado desde que Clarice saiu de casa. A mansão parecia diferente agora, mais leve, como se um peso invisível tivesse sido removido de todos os cômodos. Diana acordava todas as manhãs no quarto de hóspedes, mas não importava onde dormisse. O importante era que ela estava ali, na mesma casa que sua filha, finalmente onde sempre deveria ter estado. Naquela manhã de sábado, o sol entrava pelas janelas do jardim, criando desenhos dourados na grama verde. Diana estava sentada no banco de madeira, um livro de histórias infantis no colo, esperando Maíra acordar. A menina apareceu na porta da varanda, ainda de pijama, esfregando os olhos e com o cabelo bagunçado. Diana, ela chamou, a voz ainda sonolenta. Bom dia, meu amor. Dormiu bem? Maíra correu até Diana e se jogou no seu colo, se aconchegando como fazia todas as manhãs desde que elas estavam juntas. Sonhei com você, Maíra disse, encostando a cabeça no ombro de Diana. Sonhou? Conta pra mim. Sonhei que você era uma fada boa que cuidava de mim e que nunca mais ia embora. Diana beijou a testa da filha, sentindo o coração aquecer. Eu nunca mais vou embora, meu amor. Isso eu prometo. E a mamãe, Clarice, ela vai voltar? Era uma pergunta que Maíra fazia quase todos os dias. Diana ainda não sabia como explicar para uma criança de 6 anos tudo o que havia acontecido. A mamãe Clarice está morando em outro lugar agora, mas você ainda pode falar com ela no telefone quando quiser. Tá bom. Você pode ler uma história para mim? Claro que posso. Diana abriu o livro e começou a ler sobre uma princesa corajosa que descobriu que tinha uma família maior do que imaginava. Enquanto lia, ela observava o rosto de Maíra, memorizando cada expressão, cada sorriso. Aos poucos, Maíra estava entendendo que tinha 2 mães, não de uma forma confusa ou traumática, mas de uma forma natural, como se sempre soubesse que o amor podia vir de lugares diferentes. Diana, Maíra disse no meio da história,
Sim, você é minha mãe de verdade, né? Diana parou de ler e olhou nos olhos da filha. Sou sim, meu amor. E você me ama? Mais do que tudo no mundo. Mesmo quando eu faço arte, Diana riu. Mesmo quando você faz arte. Naquele momento, Otávio apareceu no jardim. Ele estava diferente nas últimas semanas. Mais presente, mais atento. O descobrimento da verdade havia mudado algo fundamental nele. Bom dia, princesas, ele disse, se aproximando do banco. Papai! Maíra gritou, pulando do colo de Diana para abraçar o pai. Como estão minhas meninas favoritas? Estamos bem, Diana respondeu, sorrindo para ele. Nos últimos dias, uma amizade verdadeira havia nascido entre Diana e Otávio. Ele se sentia culpado por não ter percebido a mentira de Clarice e estava se dedicando a reparar o dano de todas as formas possíveis. Diana, posso conversar com você um minutinho? Ele perguntou. Claro. Maíra, quer brincar ali no balanço enquanto eu converso com o papai? Quero. A menina correu para o balanço e Diana se levantou para conversar com Otávio. Como você está se sentindo? Ele perguntou. Melhor a cada dia. Ainda parece um sonho às vezes. Diana, eu quero te pedir desculpas de novo. Otávio, você não precisa mais se desculpar. Já conversamos sobre isso. Eu sei, mas eu preciso dizer. Eu errei em não ver o que estava acontecendo bem na minha frente. Diana olhou para ele com carinho. Você também foi enganado. Clarice mentiu para todo mundo. Mas eu deveria ter percebido. A conexão entre você e Maíra era tão óbvia. O importante é que agora você sabe. E agora nós podemos criar ela juntos, do jeito certo. Otávio respirou fundo, como se estivesse se preparando para dizer algo importante. Diana, eu sei que errei em não ver. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Ela é nossa filha, minha e sua. E nós vamos cuidar dela juntos. Diana sentiu os olhos se enchendo de lágrimas. Obrigada por dizer isso. É a verdade. Para mim, o DNA no papel não significa nada. Maíra é minha filha porque eu a criei, porque eu a amo. E isso é inegociável. E ela te ama também. Você é o pai dela. Então somos uma família? Somos uma família. Eles olharam para Maíra no balanço, rindo sozinha, brincando sem nenhuma preocupação no mundo. Ela parece feliz, Otávio observou. Parece. Acho que crianças se adaptam melhor do que a gente imagina. Diana, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você me perdoa por ter acreditado em Clarice, por ter te expulsado de casa, por ter te separado da sua filha? Diana olhou para Otávio e viu sinceridade genuína nos olhos dele. Otávio, você é um homem bom. Você foi enganado por alguém em quem confiava. Não há nada para perdoar. Obrigado. Obrigado a você por ter cuidado dela com tanto amor todos esses anos. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, observando Maíra brincar. O que você acha que vai acontecer agora? Otávio perguntou. Eu acho que nós vamos aprender a ser uma família. Uma família diferente, mas uma família verdadeira. Com base na verdade desta vez. Com base na verdade. Maíra veio correndo até eles, as bochechas rosadas de tanto brincar. Papai, Diana, vocês querem brincar comigo? Claro que queremos, Diana disse. Do que vamos brincar? De família feliz, Maíra respondeu rindo. Diana e Otávio se olharam e sorriram. De família feliz então, Otávio concordou. E ali, naquele jardim ensolarado, os três brincaram juntos pela primeira vez como uma família de verdade. Sem mentiras, sem segredos, sem dor. Maíra corria entre os dois, abraçando ora Diana, ora Otávio, espalhando amor por todos os cantos do jardim. Diana olhava para a filha e sentia como se seu coração fosse explodir de felicidade. Todos aqueles anos de dor, de saudade, de vazio, haviam valido a pena para chegar até ali. Diana, Maíra disse, parando de correr e olhando séria para ela. Sim, meu amor, eu te amo muito. Eu também te amo muito, minha filha. E você, papai? Eu também amo muito vocês duas.
Então somos uma família que se ama? Somos, Diana respondeu. Uma família que se ama muito. O sol estava alto no céu, aquecendo a pele de todos. O jardim estava cheio de vida, de risos, de amor. A mansão não era mais um lugar frio e cheio de segredos. Era um lar. E naquele lar, uma mãe finalmente havia encontrado sua filha. Um pai havia aprendido o valor da verdade. E uma menina estava crescendo, cercada de amor genuíno. Era um novo começo, não um conto de fadas, mas algo muito melhor. Uma família real, construída sobre verdade, perdão e amor incondicional. O amor que cura todas as feridas, o amor que reconstrói tudo que foi quebrado, o amor que faz valer a pena esperar, lutar e nunca desistir. E ali, naquele jardim cheio de sol, 3 corações batiam no mesmo ritmo, finalmente em paz. E então, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima!